Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por estar aqui na tua casa. Obrigado pela tua palavra. Dirige-nos pelo ministério do teu Santo Espírito, dá-nos sabedoria, inteligência, desprendimento para falar e ouvir aquilo que o Senhor mesmo quer falar a nós nesta noite. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu estou um pouco preocupado hoje, porque eu não sei os irmãos, mas acho que desde maio a gente tem experimentado, depois do nosso culto, alguma movimentação ali, assim, uns salgados, né, uns doces, uns bolos, umas cucas. Hoje me parece que está meio devagar o negócio. Não sei, só se, né, lá para trás está acontecendo alguma coisa, mas hoje eu não vi nenhuma movimentação de uns quitutes depois do culto, né? É claro que eu estou brincando, mas é bom ter um lanchinho, uma coisa, né? Estou falando isso porque todo domingo, se nós perceberem, as semanas atrás, a gente sempre tem um aniversariante que traz um bolinho para compartilhar com os irmãos, ou é Dia dos Pais, semana passada, né, Dia dos Pais, ou tem sempre alguma coisinha para a gente degustar depois do culto, né? Percebe isso que todo domingo tem acontecido? Hoje, aí eu vou estranhar, porque eu estava querendo alguma coisa, né? Não tem nada para festejar, mas... E por que eu estou dizendo isso? Não que há um problema de nós termos depois do culto alguma coisa, mas é de nós cairmos na ideia de que todo culto tem que ter alguma coisa para comer, né? Se não tiver, opa, não vai ficar legal. E a gente pode acabar pensando desta forma e a gente perdeu um pouco o foco. Não estou dizendo que isso está acontecendo na igreja, tá? Não estou apenas dizendo que uma possibilidade, pessoas dos seres humanos, porque isso aconteceu com o povo de Israel. Eles já estavam no Egito, saíram, Moisés, Deus estava liderando, usando Moisés para liderar o povo na saída do Egito, e eles estavam tão acostumados com o Egito que eles começam então a reclamar, mesmo depois do Mar Vermelho ter sido aberto, mesmo depois das águas amargas se tornarem doces, mesmo depois de eles terem visto todas aquelas maravilhas e bênçãos que Deus estava dando. E então, no capítulo 16, no versículo 1, vai dizer: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Versículo 2: então toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Então eles começam a murmurar, e eles dizem o seguinte: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Eles são loucos, né? Não é possível, não pode ser normal, né? Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Eles eram escravos, lá estavam sofrendo, mas eles começam a falar como realmente se tivessem grandes banquetes, estavam passando fome lá. Junto às panelas de carne comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Eles estavam acostumados com o Egito, eles não queriam mais caminhar, peregrinar, e eles estavam acostumados com, é claro que isso é exagero, carne a fartar, porque não era esta a realidade. Quando Deus chama Moisés, a gente sabe ali que nós falamos no domingo passado, que o povo clama a Deus por causa da opressão dos egípcios sobre eles, o quanto eles tinham que trabalhar e produzir para poderem comer, ou seja, a opressão ali era grande. Mas agora eles falam como se o Egito fosse um paraíso, o que não era verdade. E nós podemos muitas vezes nos acostumar com determinadas coisas, né? E perdermos o foco real, porque o foco deles era o quê? Chegar à terra prometida. Mesmo que por
um pouco de tempo eles tivessem que passar por algum tipo de privação ou limitação, mas eles deveriam estar com o foco na terra, no destino deles, que o Senhor prometeu, a terra deles, não ser escravos no Egito, mas sim ser senhores da terra que o Senhor mesmo tinha prometido a eles. Mas como o foco deles estava lá atrás, o foco deles estava errado, estava defeituoso, então eles começaram a desejar as coisas lá do passado. Nada, nenhum problema, né? Mesmo que não tenha lanchinho hoje, mas não tem nenhum problema de ter um lanchinho no final do culto, né? Mas a coisa principal pela qual nós chegamos nesta noite aqui, trazer um bolo, uma torta, uma cuca para nós compartilharmos com os nossos irmãos, não há problema nenhum nisso, né? Mas quando eu vou à igreja tão somente por isso, aí a coisa complica, né? Imagine que eu vou na igreja só para comer, tá bom, né? Mas é claro que não é essa a realidade, estou apenas usando um exemplo, quero deixar isso bem claro. Mas eu quero trazer ou estender este exemplo para a nossa vida, para a vida cristã. Quando a gente vai a Deus somente por algum objetivo material, nós estamos perdendo o foco pelo qual nós fomos chamados. Nós estamos perdendo o foco pelo qual o Senhor realmente nos chamou para nós desfrutar do maná divino. O maná divino é a própria palavra do Senhor. O maná divino é a comunhão que podemos ter uns com os outros, apesar das diferenças, mas podemos ter esta comunhão em Cristo Jesus. O maná divino do qual nós nos alimentamos é também o próprio fato de podermos louvar, exaltar, glorificar ao Senhor. E tudo isso se dá porque um dia nós conhecemos a Cristo. Tudo isso se dá porque um dia os nossos olhos foram abertos, porque outrora cegos nas trevas do pecado, não conseguimos perceber a verdade em Cristo Jesus, a verdade do Evangelho. Mas no momento em que Deus trabalha em nossos corações para abrir os nossos olhos, é como o Senhor Jesus Cristo diz: todo o que o Pai me dá, e se o Pai dá é porque o Pai trabalhou para presentearmos como igreja ao Senhor Jesus Cristo, o qual é o cabeça desta igreja. Mas antes eu não via isso, eu não via essa beleza. Mas em Cristo nós podemos agora perceber tal grandiosidade da igreja, da comunhão, do poder louvar, do poder glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Este é o maná, este é o principal alimento que nós podemos e precisamos ter. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, como nós lemos em João capítulo 6, 33, 35, Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 33 e o verso 35. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, pois: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O versículo 47 vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus Cristo e tudo o que vem com Ele, o Senhor Jesus Cristo e tudo o que Ele nos concede de bênção, de percebermos, como falamos, a beleza do Evangelho. Não é somente a beleza do Evangelho quando falamos apenas numa asserção, numa proposição: eu era perdido, agora me salvei, eu estava em pecado, mas agora o Senhor me salvou. Não, é toda uma vida de transformação. Porque é exatamente isso que nós precisamos. Ele é o pão da vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o maná. Esse texto, Jesus está dizendo: os nossos pais foram alimentados lá no deserto, que é exatamente esta passagem aqui. Os nossos pais foram alimentados no deserto, mas o verdadeiro pão, o verdadeiro maná, sou eu. E Jesus vai dizer: quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue. E sabemos que por vezes na história os crentes foram tidos como canibais ou vampiros, né? Porque eles comiam sangue e bebiam sangue e comiam a carne. Sabemos que Jesus está falando isso metaforicamente, figuradamente. As
sua carne é a aceitação do seu sofrimento, do seu sangue, é a confiança de que o sangue derramado de Cristo é suficiente, o sacrifício dele é suficiente para Deus para perdoar os nossos pecados. Mas sabe, o mundo não entende isso. Se nós olharmos no versículo 15 de Êxodo 16, você sabe o que significa maná? Eu ouvi um sussurrar aí, né? Versículo 15 do capítulo 16 de Êxodo diz assim: vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Sabe o que significa maná? Que é isso? Que é isso? Eles viram aquele negócio cair do céu e eles perguntaram: maná, ou que é isso? Quando você fala de Cristo, quando você fala do Evangelho, para as pessoas que ainda não viram, que os seus olhos não foram abertos para a beleza de Cristo, o que eles vão dizer? Que é isso? Não, você está em pecado, você é pecador, você está indo para o inferno. Que é isso? Não é verdade? Que é isto? Ir para a igreja? Que é isto? Tem que deixar todas aquelas coisas dos nossos bailões, né, da nossa vida. Que é isso? Não, porque Jesus tem sido feito um novo Jesus no mundo atual, pois o próprio mundo não conhece a Jesus, porque, antes de mais nada, Ele é espiritual. Porque quando o Senhor Deus nos fez, Ele não nos fez simplesmente pensando que nós teríamos um corpo e que a nossa vida resumiria-se num corpo falível e que terminaria um dia. Ele nos fez pensando na eternidade. E quando o Senhor Deus, em Gênesis 1:26, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele não estava pensando no homem como um corpo. Ele não estava pensando no homem de uma forma corpórea, porque Deus não tem corpo. Quando Ele fala a nossa imagem e semelhança, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, Ele não está falando de algo envolvido ou reduzido a um corpo material, porque Deus não tem corpo. Jesus não tem corpo. Ele o teve por conta da encarnação, por causa do pecado. Mas antes da queda não há nenhuma referência de que Jesus teria descido corporeamente ao mundo, à terra. Isso se fez necessário por causa do homem, para que ele vivesse como homem e morresse como homem. Mas antes da queda não havia nenhuma referência de que Jesus tinha um corpo físico. Portanto, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele não está falando numa imagem e semelhança no que diz respeito ao corpo, mas está falando das suas características, da sua santidade. Ele está falando das suas emoções, que Deus é um Deus que possui intelecto, emoção, vontade, uma personalidade. Era disso que ele estava falando, de eternidade de vida, no sentido daqui para frente, não eternidade de vida passada, porque nós não temos uma eternidade passada, mas Deus não tem, não é? Mas a partir do momento em que fomos criados, nós seremos eternos, pelo menos esse é o plano de Deus. E ser eterno com este corpo é impossível. Este corpo falível de pecado é impossível. Desta maneira, quando Deus criou o homem, Ele está criando o homem pensando não num ser estritamente corpóreo. Ele está falando num ser que possui uma alma e um espírito para adorá-lo, porque Deus é espírito. E quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus, que é espírito, está pensando num homem que essencialmente Ele é espírito. Portanto, quando estamos falando do pão do céu, do Senhor Jesus Cristo, desse alimento que Ele nos dá, não estamos falando de coisas materiais, ainda que possamos envolver isso, ainda que possamos ter isto como em mente, não é? Como diz o salmista: nunca vi o justo mendigar o pão, nem o filho do justo pastar necessidade. Mas a nossa principal deficiência é a questão espiritual. Lá em Colossenses 1,15,
próprio Senhor Jesus, que veio em corpo, e Paulo vai dizer a respeito dele: este, falando a respeito de Cristo, é a imagem do Deus invisível. O Senhor Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Mas Jesus era visível enquanto aqui na terra, mas ele era a imagem do Deus invisível. Ou seja, a questão corpórea não está envolvida aqui. A questão de ter um corpo não é o caso aqui. O caso aqui é exatamente o fato de nós sermos também espírito e termos sido criados em espírito à imagem e semelhança de Deus. O que é esta imagem e semelhança especificamente, muitas vezes fica difícil, até mesmo entre os maiores teólogos, nós não temos uma definição clara sobre isso, então não queremos ficar conjecturando aqui sobre isso, mas uma coisa é certa, não é corpo. Deus não está preocupado com o homem como um corpo, mas sim como um ser espiritual, e como ser espiritual que é, ele precisa ser satisfeito nesta sua vida espiritual. Ele precisa ser satisfeito nessas suas necessidades espirituais. Sabendo disso, nós sabemos o quão bom é depois de um culto podermos degustar alguns quitutes, ali alguns bolos, umas coxinhas, né? É gostoso. Quando você está trabalhando e chega ali meio-dia, você começa a olhar para o relógio, está na hora, porque o seu corpo começa a sentir a necessidade daquele alimento físico. E olha, nós não fomos criados essencialmente como corpo. Se nós sentimos tanta necessidade ou prazer, qual é a reunião ou visita que fazemos que talvez não tenha um alimento? Sempre tem uma coisinha para comer, né? Se nós sentimos este prazer, esta necessidade deste alimento físico, quanto mais o alimento espiritual, quanto mais o que de fato nós necessitamos, este maná que nos alimentará. E não é daí que surgem todos os nossos problemas, exatamente muitas vezes do fato de nós estarmos tão deficientes na coisa espiritual, aparecem questões físicas, questões morais. Nós não conseguimos muitas vezes controlar as nossas próprias emoções. Não é porque não comemos, não é porque não nos alimentamos fisicamente, é porque exatamente não estamos nos alimentando espiritualmente e perdemos o foco, perdemos a direção para a qual nós estávamos indo, perdemos a noção de qual é a vontade de Deus, exatamente por conta dessa deficiência de nutrientes espirituais que nós necessitamos para a nossa vida. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos essencialmente seres espirituais. Lembra o que Jesus vai dizer? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Desta forma, irmãos, quando falamos isso, nós como igreja, como servos do Senhor, precisamos entender que o que o Senhor, Deus, está querendo fazer aqui com o povo de Israel, além, é claro, de alimentá-los, porque eles estavam já murmurando, mas eles não precisavam ter murmurado, somente bastava eles pedirem, somente bastava eles clamarem ao Senhor, que o Senhor haveria de abençoá-los, como já tinha feito anteriormente. Quando eles clamaram, Deus separou um líder para conduzi-los, para liderá-los até a terra prometida. Quando eles estavam na frente do Mar Vermelho, Deus abençoou e fez com que eles saíssem ou caminhassem com os pés secos por meio do mar. Se nós olharmos, voltarmos nos versículos, capítulos anteriores, vamos perceber as 10 pragas que o Senhor manda para o Egito e não afetou em nenhum momento o povo de Israel. Todas essas vezes o Senhor estava fazendo, por quê? Porque um dia eles clamaram e o Senhor queria trabalhar com eles. O Senhor queria mostrar a eles a sua graça, a sua misericórdia, a sua benevolência àquela nação, àquele povo. Esse é o nosso trabalho, é isso que o Senhor quer trabalhar conosco. Mostrar que nós somos essencialmente espirituais e precisamos desse alimento. E quantas vezes nós negligenciamos a própria presença de Cristo conosco, a própria possibilidade de podermos ter aquele momento de devoção, de oração, de chorarmos diante do Senhor, sabendo que aquele é o nosso principal alimento.
Aquilo é o que de fato nós precisamos como seres humanos que somos. E talvez nós fazemos aquela oração correndo, aquela oração, né, rápida, devocional, ó Senhor, já fiz a minha parte, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que correr, agora eu tenho que pagar aquela conta, agora eu tenho que dar produção, agora eu preciso, não é? Eu preciso ir para a academia para ficar musculoso, tudo bem, ir para a academia, não tem problema nenhum, para cuidar do seu corpo, não há problema nenhum, mas quanto tempo nós realmente gastamos com as questões espirituais? Porque é isto o que vai incorporar. Para o mundo, irmãos, como temos falado, para o mundo, aqueles que não conhecem a Cristo, este maná é algo esquisito. Ou falarmos de nos alimentarmos de Cristo, da sua presença conosco, isso é esquisito para eles. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a Cristo. Eles não conhecem o que Cristo fez na cruz do Calvário. E em João 16:3, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 3, vai dizer o seguinte: isto farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Vamos ler a partir do versículo 1. João capítulo 16, verso 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ou seja, Jesus está dizendo que pessoas haveriam de perseguir os cristãos, ou seja, não entenderiam o que os seguidores de Cristo estariam fazendo. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus e nem o próprio Cristo. Ou seja, Jesus para eles é algo estranho. O que é isso? Eu não sei do que você está falando. Mas sabe o que é mais triste? Quando nós olhamos para esse texto, Jesus está dizendo que os cristãos seriam perseguidos e seriam expulsos da onde? Das sinagogas. E o que é que se fazia nas sinagogas? Cultuavam Deus. Ou pensavam que cultuavam Deus. Pensavam que prestavam um culto a Deus. Mas lhes faltava o principal. Lhes faltava exatamente este conhecimento íntimo, este alimentar-se do próprio Senhor Jesus. Eu ir à igreja, ótimo, maravilhoso. Eu ter uma vida regrada, muito bom, continue assim. Eu ter uma vida digna no meu casamento, junto aos meus filhos, maravilhoso, não há nenhum problema. Todo homem, toda mulher deveria estar buscando isso. Como cidadão, não tem pessoa mais irrepreensível do que eu. Amém por isso. Como um colega de trabalho, como um profissional, levo com zelo o que eu faço. Amém. E siga assim. Mas se lhe falta o conhecimento pessoal e particular de Cristo Jesus, você não tem, eu não teria o principal alimento, que é o próprio Cristo, que é o pão que desceu do céu. E para mim ele não é estranho, para mim ele não é algo que eu possa exclamar: o que é isso? Como se eu estivesse franzindo a testa, entendendo o que é o culto a Deus, o que é uma devoção ao Senhor Jesus Cristo. E o mais triste de tudo isso é saber que isso pode estar acontecendo dentro. O mais triste de tudo isso é saber que isso pode estar acometendo os nossos próprios corações. Como Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: professam conhecer a Deus, mas negam as suas obras. Irmãos, Cristo é aquele pão que desceu dos céus, que o Pai deu para que nós nos alimentássemos como seres espirituais, essencialmente espirituais que somos, para que dele nós possamos tirar todo o alimento, todos os nutrientes, todas as substâncias que nós precisamos para o nosso viver diário. O trabalho vem naturalmente. Estava conversando com um jovem, apenas uma conversa em sala de aula, né? Professor, eu quero uma recuperação aí, né? Eu falei: o seu problema é esse,
Você não está preocupado em aprender. Porque quando você aprende, quando você assimila o conhecimento, a nota vem naturalmente. A sua nota vai vir. Quando nós assimilamos a Cristo, as outras coisas, elas vêm naturalmente. O Senhor vai dar. Ele já prometeu. Nós já falamos. Buscar coisa do reino de Deus. E esse reino é espiritual. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E não somente isso, percebam, no capítulo 16 de Êxodo, no versículo 11, Deus manda codornizes, Deus não manda só maná. Perceba que Deus é tão gracioso, mesmo aquele povo tendo murmurado, Deus não manda só maná, Ele manda também codornizes para que eles pudessem caçá-las, para que pudessem matá-las, e poderia fazer ensopado, poderia fazer um churrasco, um galetinho, um negócio, né? Perceba como Deus é bondoso e misericordioso. Versículo 11, o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dizes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Ou seja, o Senhor nos dá muito mais do que nós precisamos, muito mais do que pensamos. Basta apenas que nós busquemos. Basta apenas que nós confiemos. Porque o Senhor Jesus não é algo estranho a nós. Por isso busquemos, graças a Deus por isso. Louvores ao nosso Deus pelo fato de Ele não ser estranho a nós. Mas nós somos ovelhas do seu pastoreio, aquele que Ele chama pelo nome, e nós conhecemos como o nosso pastor nos chama, porque nós conhecemos a sua voz. Amém por isso. E se você ainda não tem tomado essa decisão, se você ainda não tem o privilégio de ser chamado pessoalmente por Cristo, de meu filho, meu servo, meu amigo, talvez hoje é o dia de você tomar essa decisão e dizer: Senhor, eu quero aceitar-te como Senhor. Eu quero render a minha vida a Ti, eu quero entregar a minha vida aos Teus cuidados, porque eu sei que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, e não há nada aqui nessa terra que eu possa fazer para garantir a minha salvação, senão a Sua obra realizada na cruz. Mas preste atenção, vamos voltar para Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. Isso aí é o que o Senhor vai fazer. Isso aí o Senhor já fez. Fez lá no deserto e fez em Cristo, quando Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. Dos céus, Ele enviou aquele que seria o nosso alimento completo. E não precisamos nada além do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas perceba que o versículo segue, e ele diz: e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. O povo sairá e colherá. Mas por que Deus já não deu lá uma air fryer, né, para o povo, e o maná já aparecia na air fryer, é só ligar o botão ali, daqui a pouco está tudo certo, né? Não seria mais fácil? Por que o povo tem que sair para colher? Deus não criou robôs. Deus não criou seres inanimados. Deus criou seres pensantes. E Ele quer que esses seres que Ele criou, a sua imagem e semelhança, com emoção, sentimento, vontade, personalidade, busquem a Ele. Ele quer que esses seres que Ele criou, a sua imagem e semelhança, que provisoriamente estão nesse tabernáculo corpóreo, busquem a Ele. O povo precisava sair, o povo precisava colher. Eles não podiam simplesmente ficar em casa esperando que o maná viesse e aparecesse nas tijas, nas tigelas das senhoras. Era necessário sair e buscar. O problema é que nós não queremos. E o Senhor vai dizer isso de forma bem clara em João 5,39. João 5,39. Perdão, é 5,39 ou 40? 39 e 40. João capítulo 5, verso 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, fica bem claro aqui que o primeiro fator que nós precisamos
entender é que precisamos buscar ao Senhor aonde? Nas Escrituras. Mas o versículo 40 vai jogar para nós um balde de água fria, quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer: contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Na nossa natureza, como seres humanos, infelizmente nós não queremos. Nós não queremos buscar. Nós não queremos ir lá fora. Nós não queremos pegar o cesto. Nós não queremos chegar ali no meio da plantação, onde caía ali o maná. E nós não queremos ir porque talvez isso dê trabalho. Vai dar menos trabalho do que estar no Egito como escravos lá, tendo que produzir, tendo que servir lá ao faraó. Mas mesmo assim vai chegar lá no ponto, no futuro, aonde o povo vai dizer: temos fastio desse povo. Mas aqui o Senhor está dizendo: olha, é necessário que o povo saia e o povo busque. Irmãos, tudo nesta vida, quando nós queremos e julgamos que aquela coisa é de valor, nós buscamos. Quando julgamos que aquela coisa me interessa, eu busco. E não importa o esforço que eu tenha que fazer, eu vou atrás. Eu quero fazer, então eu busco com todas as minhas forças. Independente do quão teimoso eu for na minha busca, nada vai me impedir. E por mais que todos estejam dizendo: não faça isso, não, isso vai dar errado, eu vou conseguir. Faleceu ontem o Silvio Santos, um ícone da TV brasileira, um ícone da sociedade brasileira, né? 93 anos, se não me falha a memória. E quando você vê ali a vida daquele homem, né, como homem, cada exemplo de vida. Um homem que começou por baixo, um homem que realmente começou como sapateiro, como criança, sapateiro em São Paulo, ali engraxava, sapateiro não, engraxate de sapato. E talvez a teimosia dele, o desejo dele, o querer ter, o querer fazer, fez com que ele chegasse aonde ele chegou. Portanto, e ele se esforçou muito, e muitos não foram os percalços que ele teve ali na vida dele. Portanto, quando a gente olha para a vida de um homem como esse, e tantos outros que a gente pode exemplificar dentro da nossa esfera humana, que tudo que nós precisamos, queremos, vai depender de nós um certo grau de esforço, um certo grau de trabalho, um certo grau de, muitas vezes, de privação e limitação, para que nós possamos conseguir aquilo. Agora, no que diz respeito à nossa vida espiritual, voltando um pouco, se nós somos essencialmente seres espirituais, porque somos a imagem de Deus e semelhança do mesmo, nós também não deveríamos fazer também esta busca pelas coisas espirituais, porque percebam, o maná não vai simplesmente cair ali e vai ficar esperando que a gente busque. É necessário, não vai simplesmente satisfazer-nos sem a nossa busca. É necessário também que haja da nossa parte esta busca para termos este alimento completo em nossa vida. Se nós olharmos, por exemplo, em Lucas 13, 24, Lucas 13, 24, o que diz ali? O texto bem conhecido de nós todos, né? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Eu não quero entrar nos pormenores dessa parábola aqui, a porta larga, a porta estreita, né? E teologicamente falando, as questões de esforçar-vos por entrar na porta estreita, mas eu quero apenas salientar o fato, irmãos, de que Jesus vai dizer: esforçai-vos por entrar na porta estreita. E no que diz respeito à salvação,
Eu também não quero entrar nos méritos que você precisa se esforçar para se salvar, porque não é nisso que nós temos, né? Mas o que eu creio é que quando alguém é salvo, quando alguém conhece a Cristo, você vai perceber nele o desejo e o esforço para trilhar esta porta estreita. Podemos conversar melhor depois sobre isso. Mas na vida cristã, com relação ao Senhor, com relação à nossa vida com Deus, é necessário este buscar, é necessário este desejo, se esforçar-se. Se não houver nenhum esforço da nossa parte, ora, que progresso teremos? Que avanço vamos ter nessa vida espiritual, nesse alimentarmos-nos da vida espiritual de Deus em Cristo Jesus? Tudo na vida precisa de esforço. Talvez você conseguiu uma profissão, mas você está percebendo que agora a sua área de trabalho se modernizou um pouco mais. O que você precisa fazer? Você precisa se esforçar um pouco mais. Você precisa fazer um curso de aprimoramento, um curso um pouco mais atualizado, para você poder concorrer com os outros que estão chegando agora. Você precisa estar sempre, ou seja, você precisa estar sempre se esforçando para estar dentro do nível do processo de concorrência. Ora, na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual, a nossa vida não chegamos ao nível, agora eu alcancei todo o patamar que eu desejava, agora estou. Não, a vida cristã é, Paulo dizendo, a cada dia morro, a cada dia morro, a cada dia eu preciso me esforçar mais e mais para não ser desqualificado. E não estou falando com relação à salvação, porque uma vez que eu criei em Cristo, eu estou salvo. Mas a vida cristã do salvo é uma vida de agradar a Deus, uma vida de santidade. E essa santidade vai envolver em nós este esforço por trilhar essa porta estreita. Pois sem esforço, não tem vida cristã. Agora, o que é se esforçar? O que é de fato este buscar? Perceba, segundo as Crônicas 7,14, um texto também bem conhecido. Segundo as Crônicas 7,14. Porque se eu perguntar para você o que é este buscar, não sei que você tem algumas ideias sobre isso, e não deve estar errado. Mas vamos ler 2 Crônicas 7,14. E vai dizer ali: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu posso imaginar que quando eu sugeri uma pergunta, o que é buscar para você, você disse orar. E não está errado. É claro que você não está errado. Porque quando oramos, estamos buscando ao Senhor. Em pensamento, nós estamos conversando com Ele e dizendo: Senhor, olha, eu estou com essa situação, este é o meu caso, este é o meu pecado, este é o meu agradecimento. Eu estou buscando a Deus em espírito, conversando com Ele nessa ferramenta, não é, que o Senhor nos deu, tão maravilhosa que é a oração, onde nós podemos ali conversar com Ele, chorar, nós podemos agradecer ao Senhor e até reclamar, por que não é? E buscar, orar, perdão, é buscar o Senhor. Mas perceba que a palavra do Senhor vai dizer: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar. Orar e buscar são duas coisas diferentes. O autor do livro está dizendo, o próprio Deus, perdão, está dizendo: se o meu povo orar, estou fazendo esse recorte aqui, para entender, para nós apenas interpretarmos aqui, pensarmos, analisarmos esta ideia. Orar é uma coisa e buscar é outra coisa. Estão juntas, mas são duas coisas diferentes. Quando eu estou orando, eu estou buscando, sim, mas não é só orar. Porque muitas vezes nós podemos dizer: Senhor, não, eu tenho um problema, então eu vou orar. Está certo,
Precisamos, porque a oração é vital para a nossa vida cristã e para as respostas. Mas o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer para buscar, para conhecer ao Senhor? Eu sei, pastor, a palavra, ler a Bíblia, estudá-la. O que falamos isso semana passada, na semana retrasada, quando Paulo vai dizer a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como é que eu posso manejar bem a palavra da verdade? Estudando, buscando a Deus na palavra. E quando eu busco a Deus na palavra, eu percebo que Deus tem propósitos para a minha vida, eu percebo que Deus tem planos para a minha vida, eu percebo que Deus quer algo mais. Aí eu volto à questão dos dons de novo. Vocês já buscaram saber qual é o seu dom? Né? Aquele dom que Deus te deu? Né? Fecha parênteses aí, ok? Mas conforme você vai estudando, conforme você vai orando, você vai percebendo que Deus vai abrir uma porta para você. Opa, Deus tem um propósito para mim, talvez, nessa igreja. Talvez eu possa realizar um ministério. Opa, Deus me deu um vizinho aqui. Talvez Deus está querendo que eu fale com esse vizinho. Opa, tem esse colega de trabalho, eu vou orar por ele, para que Deus me abra as portas para eu falar. Eu não sei. Eu sei que há tantas coisas para nós fazermos. Nós precisamos estar atentos. Lembra? Foi a semana passada quando eu falei dessa curiosidade que Moisés teve ao ver a sarça ardente. Ao invés de fugir, ele foi lá na sarça, porque a curiosidade o levou até lá. Estes olhos atentos a esta curiosidade, para saber o que Deus está querendo de mim, é isto que faz com que Deus nos use. Não é simplesmente dizer: eu estou bem, vou me acomodar nesse ponto e aqui eu vou ficar. Deus já tem me usado grandemente, a menos que tenhamos chegado no mesmo ponto do apóstolo Paulo, quando ele diz: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Penso que eu não cheguei nisso, não sei se algum irmão aqui já chegou, mas eu estou muito longe disso. Eu não posso dizer isso com propriedade, de forma alguma. Portanto, eu preciso continuar buscando. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui. Mas o que mais eu posso fazer? Senhor, há um desejo no meu coração de servir ao Senhor, com o que quer que seja, aonde quer que for. Jovens, aonde você está? O que você quer fazer da sua vida? Sim, talvez você quer ser um grande profissional, talvez você quer ser uma mãe de família, amém, e levar a sua casa, sim, nos caminhos do Senhor, amém, por isso é ótimo, é maravilhoso. Mas será que Deus não está querendo um pouco mais de você? Será que Deus não está querendo dizer: eu quero que você vá lá para aquele campo missionário, e quero que você pregue a minha palavra lá naquele lugar, eu quero que a sua família vá lá e me sirva naquele povoado ali, eu quero que você pregue o evangelho ali naqueles campos. Irmãos, eu acho que pouco se fala sobre missões hoje na igreja. E de quanto Deus pode estar chamando pessoas para o seu ministério. E talvez nós, por conta de todo este maná mundano, secular, que a gente vê, a gente se acostuma, a gente ingere isso tudo, a gente se alimenta disso tudo, e fica com os nossos estômagos espirituais inchados, achando que estamos fazendo demais, quando na verdade nada estamos fazendo para a glória, para a obra do ministério, para a vida, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar, eu percebo, eu estou reduzindo o privilégio de orar, mas buscar é diferente de só orar. É necessário orar, sim, mas quando Deus chama, é necessário que levantemos e também façamos. O povo precisou sair para colher, para poder experimentar o sabor dele, e tinha sabor de mel. Devia ser bom, né? Voltando para Êxodo capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 4: eis que farei chover pão do céu. Isso já aconteceu em Cristo Jesus. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Isso cabe a nós, buscar a Cristo.
buscar Ele em oração, mas buscar na palavra, na comunhão diária, na experiência com Ele, nas derrotas muitas vezes, nos erros, nas falhas, talvez nas lágrimas que vamos derramar, nas perdas, mas encontrar Cristo em tudo isso, encontrar a sua graça e a sua misericórdia, e com isso crescermos. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que somos falhos, sim, e limitados, mas buscar em Cristo a graça e a misericórdia, para encontrar forças para continuarmos a servi-lo mais e mais, para que eu ponha à prova se anda na minha lei. O que o Senhor quer fazer aqui é trabalhar em nós, provamos se nós realmente andamos na sua lei. Qual é a lei? Qual é a lei? Qual é o maior problema do homem? Qual é o maior problema que o homem tem? A pior doença? Pecado. E por que o pecado existe? João 16, 8. João 16, 8 vai dizer: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado, porque não creem. O pior problema do homem é não crer em Jesus. Ah, pastor, mas eu já estou livre porque eu já aceitei a Cristo como Salvador. Amém. Amém. E eu estou também no mesmo barco que você. Amém. Estamos juntos. Já recebemos a Cristo como Senhor, já professamos, confessamos isso, amém. Mas você acha que isso salvou a nossa falta de fé? Resolveu? Nós somos salvos para a salvação, amém por isso. Mas você acha que isso resolveu todos os nossos problemas? Sim. No que diz respeito ao destino para o qual estávamos indo, que era o inferno? Sim. Mas será que eu também não posso estar sofrendo de falta de fé, de falta de crer no Senhor? O Senhor está provando-nos a cada dia aquele problema que te acomete, aquela situação que vai contra os seus planos, aquela situação injusta que eu sofri. Como eu reajo a isso? Eu creio no Senhor de forma tão real, ao ponto de entregar tudo nas mãos dele. E Senhor, se eu tiver que perder isso, amém. Se eu tiver que perder esta posição, amém. Se eu tiver que ouvir falarem mal de mim, amém. Se eu tiver que ver pessoas virando o rosto para mim, amém. Porque eu creio no Senhor. A falta de fé, irmãos, não acomete somente os incrédulos. Porque nós estigmatizamos os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus, que eles não têm fé, sim, eles não têm fé em Cristo. Como acabamos de falar no primeiro ponto ali que nós trouxemos. Mas não é possível que nós, ainda que como crentes, não podemos estar também sofrendo dessa falta de fé. Quantas vezes Paulo teve que escrever às igrejas, e eu vou aí pessoalmente para ver se vocês realmente estão na fé. Paulo vai falar isso aos Tessalonicenses. E quantas vezes nós mesmos hoje podemos perceber quantas coisas, quantas decisões tomamos, quantas ações nós tivemos que demonstraram falta de fé. Lembra o povo de Israel? Vocês vão colher de manhã apenas o que vocês vão usar no dia. Não é para ficar para o outro dia. Colham apenas o que vocês vão consumir naquele dia. Porque no outro dia você pode ir pegar de novo.
Isto é Jesus. Ele é assim. Todo dia essa esperança se renova. Ele está ali pronto para estar ao nosso lado, caminhar conosco, levar-nos nos seus braços, conduzir-nos naqueles momentos difíceis de tribulação e provação. Nós cremos suficientemente nisso. E Moisés diz: no sábado não é para ninguém sair. Vocês escolhem na sexta, para o sábado e no domingo. Para a sexta e para o sábado. Né? No sábado não é para ninguém sair. E quando via, estava o povo no sábado ali. Aí Deus: até quando este povo? Não é? Que tristeza. Mas não somos nós também assim? Quantas vezes, ao invés de crermos em Cristo, nós tomamos mão de tantas coisas para satisfazer o nosso ego, a nossa vida moral, social. John MacArthur vai escrever um livro que diz: a nossa suficiência em Cristo. Já leu esse livro? Ele é um pouco pesado, porque vai falar contra a psicologia, por exemplo. Né? Cristo mais misticismo, Cristo mais psicologia, Cristo mais esoterismo, ou seja, a igreja está tomada disso. Estou terminando. Daniel Marçal, um ex-satanista, morto agora. Eu descobri que o nome dele era Marcelo Agostinho. Ele é assim, parente. Ele era um ex-satanista. Ele tirou a própria vida semanas atrás. E ele dizia o seguinte: eu, como um satanista, eu já fui às igrejas. Eu ia à igreja para fazer amizade com os líderes da igreja, para disseminar novas ideias. E o interlocutor ali, o entrevistador, disse: mas hoje continua falando, não precisa mais. A igreja já está empesteada de tantas ideias que não precisa mais satanista da igreja. Porque o momento que você colocou o veneno na corrente sanguínea, depois o veneno faz o seu trabalho, não precisa fazer mais nada. Estamos exagerando? Será que a igreja não está tão iludida, embriagada em desejar tantas coisas, quando na verdade só Cristo importa? É só o seu relacionamento com Ele, é só a sua vida com Ele. E Ele é o alimento que você precisa para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. O que nós precisamos. Mas como é que é isso? É só dobrar os seus joelhos e orar, e buscar, e experimentar a cada dia, e colocar a sua família nas mãos dele. Deixa que Ele cuida. Como eu não sei, Ele vai fazer. Mas nós queremos tomar as rédeas da situação. Nós queremos dirigir a coisa. Por quê? Porque não cremos. E Deus diz: não precisa lá no sábado, estamos nós no sábado catando lá. Não precisa. E tinha alguns que recolhiam a mais para o outro dia, porque ficavam com medo, de não dar, ou não cair maná no outro dia, e daqui a pouco estava tudo podre aqui. Estava fedendo, cheirando mal. Por quê? Falta de fé. Aconteceu com eles, não vai acontecer com a gente. Entendendo que a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus Cristo pretendeu fazer conosco, aquilo que Ele se comprometeu a fazer conosco, Ele vai fazer, cuidar de nós em todos os momentos, Ele vai fazer. Ele é uma máquina de Deus. Ele não é estranho a nós. Precisamos buscar, precisamos orar, buscar na Sua palavra, precisamos estar dispostos, precisamos nos esforçar, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Porque Ele está, através disso, provando a nossa fé, para transformarmos como pessoas, como filhos que realmente estão prontos para servir e estão sendo trabalhados para um dia estarem com Ele nos céus, na eternidade, para o gozo eterno. Senhor Jesus é o nosso maná, mas nós precisamos desfrutar deste maná divino a cada dia, em todas as suas especificidades, em todas as suas facetas, em todas as suas circunstâncias, em tudo aquilo que Ele quer nos dar. Aproveitemos disso, usemos isso,
porque nós somos essencialmente espírito. Este corpo um dia ficará. Este corpo um dia terá fim. Mas a nossa alma, o nosso espírito, estará na eternidade. E eu espero te ver na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, para juntos louvarmos e exaltarmos o seu nome. Amém? Que Deus nos abençoe. Nosso Deus Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esta palavra que o Senhor nos trouxe aqui nas tuas sagradas Escrituras. Fala ao nosso coração, ao teu Santo Espírito. Ó Senhor, e assim nos dê a tua graça de sermos servos úteis nas tuas mãos. Abençoe a semana de cada irmão aqui, cada senhor, cada senhora, cada família, cada casal. Esteja visitando cada lar, derramando a Deus o teu favor sobre cada casa. E assim, ó Pai, nos nossos afazeres, no trabalho, nas nossas responsabilidades, que eu possa levar a bom termo as obras das nossas mãos, que tudo que façamos seja para a tua honra e glória e para falar do Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado, nós oramos, pedimos a tua graça e fazemos isso